Olá pessoal, daqui é o professor Washington e a gente vai começar uma série de vídeos que falam sobre a Primeira República, que começou com a proclamação da República em 1889 e terminou no ano de 1930 com uma revolução liderada por Getúlio Vargas. É importante a gente lembrar que esse período também é conhecido como República Oligárquica ou República do Café com Leite. As três nomenclaturas falam exatamente sobre o mesmo período. Essa pintura aí eu escolhi para a gente prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, ela representa a proclamação da República, que foi pintada pelo Benedito Calixto no ano de 1893, ou seja, 4 anos depois da proclamação da República, e tinha como principal objetivo enaltecer a imagem dos militares, que seriam vistos como grandes proclamadores da República, como homens avante do seu tempo, que se puseram contra a escravidão, que se opuseram à monarquia e que trouxeram a modernidade para o Brasil. É só a gente lembrar do lema positivista ordem e progresso na nossa bandeira. Outro ponto importante para a gente prestar atenção aqui é a ausência da participação popular. Ou seja, a República ela foi proclamada à revelia da população, que não entendia muito bem o que era uma república e não sabia muito bem o que deveria acontecer dali para frente. O que eles sabiam era a promessa de que a república traria resolução para os problemas da monarquia. Então a gente vai focar aqui no período anterior, um pouquinho anterior à proclamação da república, para a gente entender esse processo de transição. Primeiro, o que é o Brasil no século XIX? Quais foram os fatores que desencadearam a proclamação da República? A primeira questão para a gente prestar atenção é que o Brasil está se modernizando. O café está ganhando cada vez mais espaço na economia do país. Ele chegou em alguns períodos a ser responsável por 70% da economia, que é uma economia agrário-exportadora, ou seja, a gente vende para fora a nossa produção. Estados Unidos e Europa, no seu conjunto, são os maiores compradores que nós temos. E a gente vai ver que essa economia ela gira em torno da região sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, mas também Minas Gerais. Com o passar do tempo ela vai se expandir para o norte do Paraná, na virada do século XX. O que nos interessa aqui é o seguinte: essa economia vai ser responsável pela modernização do Brasil. Ou seja, a produção cafeeira, para ser escoada pelo Porto do Rio de Janeiro ou pelo Porto de Santos, em São Paulo, ela vai precisar de um sistema de transporte, por exemplo. Então, as ferrovias que foram implantadas nesse período serviram para o transporte da produção cafeeira, transportando também pessoas, mas o principal foco era a produção cafeeira. Então a gente vê que essa modernização, portanto, fica em função da economia cafeeira. E aí a gente entende como modernização também o desenvolvimento urbano, então a economia, apesar da produção estar nas fazendas, a negociação dela vai se dar nas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, são duas cidades que crescem bastante nesse momento, lembrando que o Rio de Janeiro é a nossa capital. Destaque para São Paulo, que está crescendo bastante, porque o estado de São Paulo vai ser o principal produtor de café desse período. Então, dessa economia a gente vê a urbanização, o desenvolvimento da infraestrutura, o desenvolvimento de portos, o desenvolvimento da comunicação em sistema de telégrafo, o desenvolvimento da economia como sistema bancário e assim por diante. Então a gente vê um período de transição do Brasil de um Brasil agrário para um Brasil urbano, mas é um período, lembrando, de transição. Essa transição do modelo de vida do campo para o modelo de vida urbano só vai se dar no século XX, transição total. Bom, quem é que controla essa produção de café? São chamados barões do café, principalmente os barões de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, São Paulo, sul de Minas Gerais. Então, é uma elite econômica que compõe uma oligarquia, ou seja, um grupo político que controla o Estado de acordo com os seus interesses. Mas o seu Estado, suas províncias especificamente. Eles não têm muita voz no poder central do Brasil. Por quê?
Nós estamos em um período de uma monarquia centralista ou unitária. O governo do Rio de Janeiro é que controla as outras províncias. Então, exemplo, o dinheiro do imposto do café, que é produzido em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro distribui, utiliza de acordo com os seus objetivos. Então, a gente pode dizer que de 100% que iria para o Rio de Janeiro, às vezes 20, às vezes 30, às vezes menos, voltava em termos de benefício para São Paulo. Isso deixava os barões do café de São Paulo bastante contrariados. Nesse momento, o governo ele é controlado pela elite do Rio de Janeiro e pela elite decadente do Nordeste. Então a gente vai ver que há uma certa oposição política entre esses grupos aqui. É importante que vocês prestem atenção nisso, os cafeicultores de São Paulo, principalmente. Os militares, eles também são uma classe em ascensão. Eles voltam da Guerra do Paraguai, que termina no ano de 1870, como uma força organizada. Representam a modernidade. Em geral, as patentes mais altas são pessoas bem educadas das cidades e que têm uma visão do mundo diferente se comparada àquela visão antiga escravocrata do Brasil. Aliás, eles inclusive criticam bastante a escravidão, dizendo que a escravidão é uma forma de atraso. Bom, eles também criticam o chamado voto censitário, que é o voto por renda. Na prática, o voto censitário ele excluía uma parte significativa da população. Lembrando, mulheres, indígenas, escravos não votam. A década de 70 é uma década bastante complexa para o período, que é um período de mudança. Nós acabamos de sair da Guerra do Paraguai, saímos endividados, saímos com o imperador politicamente enfraquecido, uma sociedade em vias de transição. Nós estamos em um processo de extinção gradual da escravidão, e isso vai fazer com que nós importemos mão de obra livre da Europa. Isso é um tópico que a gente vai ver mais para frente. A questão é, os grupos que estão insatisfeitos com o governo começam a se voltar para o ideal republicano, ou seja, um governo em que há uma limitação dos governantes, do chefe do Estado, que em geral ocupam um cargo por um período breve, variando de 4 a 6 anos, dependendo do país, mas que são responsabilizados pelos seus atos e são eleitos pela população. E com isso terminamos aqui e vamos dar adiante o tópico de escravidão.